ou mais habitação por lote ocupando espaço vertical. C1. Uso por comércio de serviço diversificado é aquele caracterizado por venda de prestação de serviço relacionado exclusivamente com uso residencial local que não representa risco de causar transtornos incompatíveis com o uso residencial e cuja área construída não seja superior a 250 metros quadrados. C2. Uso por comércio e serviços diversificado é aquele caracterizado por venda ou prestação de serviço relacionado ou não com uso residencial ou cuja área construída seja superior a 250 metros quadrados e inferior a 1.000 metros quadrados. C3. Uso por comércio de produtos no varejo ou serviço especial é aquele caracterizado pela venda ou prestação de serviço em estabelecimento com área construída superior a 1.000 metros quadrados. C4. Uso por comércio atacadista é aquele caracterizado pelo manuseio, armazenamento ou venda de mercadorias no atacado. Parágrafo 1. Aqui. Uso para pequenas oficinas no microempresas industriais é aquele caracterizado por atividades industriais de oficinas de pequeno porte, que não cause incômodos aos usos residenciais vizinhos, fluxo do trânsito excessivo ou a qualquer interferência que prejudique o meio ambiente com área construída não superior a 500 metros quadrados. E 2. Uso por oficinas ou indústrias em geral é aquele caracterizado pela atividade industrial incompatível com o uso residencial ou com a área construída superior a 500 metros quadrados. E 3. Uso por indústria e depósito de produtos químicos é aquele caracterizado por atividade industrial ou armazenamento de produtos químicos. É 1. Uso para instituição de âmbito local é aquele caracterizado por educação, saúde, lazer, cultura, assistência social, cujo religioso ou administrativo público, cuja área construída seja inferior a 250 metros quadrados e lotação até 100 pessoas. É 2. Uso para instituição diversificada é aquele caracterizado por atividades destinadas à educação, saúde, lazer, cultura, assistência social, culto religioso ou administrativo pública, com área construída seja superior a 250 metros quadrados, inferior a 2.000 metros quadrados e lotação até 500 pessoas. É 3. Uso para instituição especial é aquele caracterizado por atividades destinadas à educação, saúde, lazer, cultura, assistência social, culto religioso ou administração pública, não enquadrada em E1 e E2. T1. Uso para turismo e lazer é aquele caracterizado por empreendimentos que tenham como atividade principal o turismo e cujas instalações ocupem área construída inferior a 2.500 metros quadrados. T2. Uso para turismo de grande porte é aquele caracterizado por empreendimentos que tenham como atividade principal o turismo e cujas instalações ocupem área construída igual ou superior a 2.500 metros quadrados. Em discussão, artigo 5º com todas as suas alíneas, parágrafos e incisos. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Artigo 6º. São estabelecidas 60 zonas de uso conforme anexo 2 e 5 corredores especiais, a saber, corredores especiais. Primeiro, corredor especial Avenida Esperança. Segundo, corredor especial Avenida Itabuna. Terceiro, corredor especial Avenida Baitaba, entre Avenida Itabuna e Parque Infantil. Quarto, corredor especial Avenida Princesa Isabel. Quinto, corredor especial Avenida Nossa Senhora Aparecida. Parágrafo 1º. As delimitações das zonas de uso estabelecidas neste artigo são as que constam nas plantas numeradas de PZ 01, PZ 07, em número total de 7 denominados anexos 1, que fazem parte integrante da presente lei. Parágrafo 2º. Os limites da zona de uso, quando indicados sobre vias, se darão como eixos das demais. Parágrafo 3º. Os lotes interceptados por limite de zona obedecerão os critérios estabelecidos para uma
das zonas, a critério do órgão municipal responsável pelo controle do uso e ocupação do solo, consideradas peculiaridades do local. Parágrafo 4º. Quando as divisas de zonas se caracterizarem por logradouros públicos, todos os lotes lideiros a este obedecerão às restrições da zona na qual o logradouro está incluso. Parágrafo 5º. Os corredores especiais e o alinhamento das edificações serão determinados pelo afastamento mínimo de 7 metros, cotados a partir do meio-fio ou pelos alinhamentos determinados pela Secretaria de Urbanismo para cada trecho de acordo com suas características. Em discussão, artigo 6º. Em discussão, com todos os seus parágrafos, alíneas e incisos. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 7º. As categorias de uso, assim como os índices urbanísticos permitidos em cada uma das zonas no uso do município, são constantes no anexo 2º de uso de ocupação do solo, que faz parte integrante da presente lei. Em discussão, o artigo 7º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 8º. Em qualquer hipótese de mais de uma edificação no mesmo lote ou de blocos sobrelevados de uma mesma edificação, será observado entre eles a distância mínima de 1,50 m. Em discussão, o artigo 8º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 9º. As aberturas de compartimentos dados para espaços descobertos, externos, internos ou expostos que ficam voltados para divisas ou imóveis não poderão ter qualquer de seus pontos a menos de 1,5 metros dessas divisas e deverão obedecer às seguintes dimensões mínimas. Primeiro, para a iluminação e ventilação de compartimentos de permanência prolongada, área mínima 6 metros e permitir a inscrição de um círculo no mínimo de 1,5 m de diâmetro para edificações de até 2 pavimentos e para edificações maiores na área deverá ser aumentada em 10% para cada pavimento acrescido. Segundo, para iluminação e ventilação de compartimento de permanência transitórias, executando-se banheiros, área mínima de 3 metros quadrados e permitir a inscrição de um círculo de no mínimo 1,5 m de diâmetro para edificações de até 2 pavimentos e para edificações maiores a área deverá ser aumentada em 10% para cada pavimento acrescido. Terceiro, para a ventilação de banheiros, instalações sanitárias ou espaços destinados a despesas e depósitos, os depósitos devem ter dimensão mínima que permita a inscrição de um círculo de 60 diâmetro. Quarto, para os compartimentos específicos do inciso 3º de poste de ventilação, pode ser substituído por equipamentos de ventilação e exaustão mecânica devidamente dimensionados e especificados de um projeto. Em discussão, o artigo 9º, com todos os seus incisos. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. O 10º não precisa ler, não. O 10º já foi aprovado. Apareceu agora o 11º. 11º. É esse aqui? Não, vira ele aí. Terceiro, 11º. 11º, parágrafo. Você lê o 11. Não, você lê o 11 menos o número 4. Aliás, não, todo. O número 4 que vai ser acrescido. Só tem 3. Cadê o 4? Parágrafo 1. Acrescentar. E cadê o 4? Aprovado. E cadê o 4? Emenda. Artigo 11. Nenhuma parte da edificação poderá avançar sobre as faixas de recursos obrigatórios, executando-se. Primeiro, varandas totalmente abertas em balanço situadas sobre os recursos laterais com avanço até máximo de 1 metro, observando um afastamento mínimo de 1,5 m e 50 centímetros para a divisa de lideiro. Segundo, os ressaltos ou
saliências em balanço das superfícies das fachadas, desde que não avance mais do que 40 centímetros sobre a área de recuo e que não ocupe mais de 20% da superfície total da fachada. Terceiro, as guritas com área coberta total no máximo de 6 metros quadrados. Parágrafo único. São considerados os ressaltos ou saliências os elementos destinados a jardineiras, extensão ou lajes ou pilares, brises, revestimento, parciais de fachadas com espessura maior que os demais e elementos decorativos em relevo. Em discussão, o artigo 11º com todas as suas emendas. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 12, 12º. O enquadramento da categoria no uso estabelecida nesta lei será determinada sempre pelo uso principal não aplicado aos acessórios. Artigo 12, senhor presidente. Em discussão, o artigo 12º. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 13º.